Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal do Diácono Paulo Santos, aonde nesse dia de hoje iremos ver os Salmos 3 e o Salmo 4. O livro dos Salmos é formado por 150 hinos, canções e orações que o povo de Israel foi realizando e cantando ao longo dos séculos de sua história. A palavra salmo vem do grego, que quer dizer canto acompanhado com instrumento musical. A coleção desses 150 salmos é chamada de saltério, palavra grega saltério, que indica um instrumento musical de cordas. Por sua vez, o título original do livro dos Salmos deriva de duas palavras hebraicas, Sefer Terim, quer dizer livro de louvores. E nesse dia de hoje, nós iremos refletir um pouco sobre esses dois salmos, o terceiro e o quarto salmo. O Salmo 3 é uma oração da manhã, uma oração de confiança na adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores, é uma turba que se dirige contra mim, uma multidão inteira grita a meu respeito. Não há mais salvação para ele, seu Deus. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor, e ele me responde de sua montanha santa. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante dessa multidão de povos, que de todos os lados se dirige contra mim. Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. Feris o rosto todos os que me perseguem, quebrai os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. O Salmo 3 fala sobre a confiança de Deus em meio à adversidade. O estudo bíblico do Salmo 3 revela claramente que quando o salmista escreveu este salmo, ele estava sendo afligido e perseguido. Então, assim, aparentemente o Salmo 3 foi escrito pelo rei Davi durante o tempo em que o seu próprio filho Absalão se revoltou contra ele. Conforme os registros bíblicos, Absalão realmente ficou obstinado em tomar o trono de seu pai a qualquer custo, tornando-se um perigoso inimigo. Como resultado disso, Davi foi obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira de seu filho. Então, assim, juntamente com seus membros de sua casa, Davi atravessou o rio Jordão e acampou em Manaim. Aqui, vale lembrar que Deus permitiu a rebelião de Absalão como parte da disciplina que Davi foi submetido por causa do seu pecado contra Batseba. Meus irmãos, também é possível que este salmo tenha continuado a ser usado em Jerusalém no contexto de batalha. E isto porque suas
características descreve claramente situações de perseguições, em geral enfrentados pelo rei e pela própria nação, e das quais a revolta de Absalão foi apenas uma entre tantas. Então, assim, se nós formos ver o esboço desse Salmo 3, ele pode ser apresentado da seguinte forma: o reconhecimento da adversidade, a profunda confiança em Deus, a oração pelo livramento e reconhecimento da soberania de Deus. O reconhecimento da adversidade. O Salmo 3 começa com o salmista dizendo a Deus que o número de seus adversários havia crescido grandemente. Ele diz: são numerosos os que se levantam contra mim. Essa declaração de Davi pode ser melhor explicada à luz do que o livro de Samuel registra acerca do seu provável contexto histórico. O texto bíblico diz que veio um mensageiro a Davi e lhes disse: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Isso significa que a oposição de Absalão foi tão forte e persuasiva que ele conseguiu arrebatar os corações dos israelitas a seu favor. É interessante perceber que o salmista coloca intensidade em suas palavras quando descreve o aumento de suas aflições. Ele diz que o número de seus adversários tem crescido, que são números os que se opõem contra ele, e que muitos diziam que não havia salvação em Deus para ele. Então a gente vai ver essa profunda confiança do rei Davi em Deus. Frente ao cenário hostil que se apresentava diante dele, o salmista contrasta sua observação melancólica acerca das aflições que o cercavam com a sua inabalável confiança em Deus. Se por um lado ele registra que, na concepção de muitos, Deus havia lhe abandonado, por outro lado, ele declara firmemente: porém tu, Senhor, é meu escudo, és minha glória, e o que exalta é minha cabeça. Essas palavras de Davi lembram a conhecida declaração do apóstolo Paulo: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Apesar das suas aflições, o salmista sabia que o Senhor escutava e responde à oração do crente. Todavia, meus irmãos, a confiança de Davi em Deus não era apenas teórica, mas experimental. Alguém dizer que confia em Deus é uma coisa, viver como quem confia em Deus é outra. Nos versículos seguintes do Salmo 3, o salmista mostra a sua declaração de confiança em Deus não era vazia e superficial, mas era algo que norteava a sua vida. Apesar das dificuldades enfrentadas, por esse motivo ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então Davi expressa sua confiança em Deus usando a figura de alguém que é capaz de dormir tranquilamente num acampamento de guerra.
Embora o inimigo estivesse ao seu lado, na verdade, ele viveu literalmente essa situação. Este era o pano de fundo da vida de Davi, naquele momento. Na boca de um incrédulo, essa ideia soa como imprudência, mas na boca do crente, essa ideia se apresenta como um testemunho vivido no sustento e da proteção de Deus. Nota que Davi começa o salmo assim dizendo: são numerosos os que se levantam contra mim. Mas o mesmo salmo, ele explica qual é a sua postura prática diante deste cenário à luz do cuidado divino. Não tenho medo de milhares de povos que tornam posição contra mim e de todos os lados. Então, Davi pede o livramento dele a Deus pela essa confiança que ele tem. O salmista realmente confiava em Deus. Ele sabia que suas orações sinceras eram ouvidas pelo Senhor. Por isso ele não perdeu tempo e praticou a oração. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feris nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Tem gente que diz confiar em Deus, mas não fala com Deus em oração. A prática da oração, assim, continua perseverante. É um dos sinais distintivos de que alguém realmente possui verdadeira fé. Como alguém pode crer verdadeiramente em Deus se não busca nele o seu socorro? E isso não faz o menor sentido. Então, assim, concordo com Jonas Gil, quando diz que, embora Davi desfrutasse de tanta paz e tranquilidade mental, e estivesse em tal estado de ânimo para não ter medo de 10 milhares de homens, ainda assim ele não negligenciou os meios corretos de libertação e segurança. Isto é a oração em Deus. Ele conhecia o seu Deus e não perdia tempo em recorrer a Ele. Os intérpretes enxergam esta oração de Davi como um tipo de grito de guerra, invocando a presença de Deus na batalha. Também é notável que a preocupação de Davi em sua oração não é meramente com a sua pessoa, mas é com a honra do Senhor. Deus havia constituído Davi como rei de Israel, e qualquer um que quisesse usurpar sua posição estava desprezando o propósito divino. Estava querendo colocar sua própria força acima de Deus. Então, por isso, Davi diz ao seu adversário: não são apenas meros desafetos seus, mas ímpios, isto é, inimigo de Deus. A expressão fere-se o queixo refere-se ao golpe no rosto, que significava um sinal de grande humilhação. Já a expressão quebra os dentes significa que Davi comparava os ímpios como um bando de animais selvagens que precisavam ter seus dentes quebrados. A oração de Davi recorda também a oração de Moisés: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. Então, assim, para já ir finalizando, Davi reconhece
a soberania de Deus. Sim, ao término do Salmo 3, Davi faz uma declaração direta sobre a soberania de Deus. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi sabia que a eficácia de sua oração não estava no poder de suas palavras, não, mas no poder do Deus que governa soberanamente todas as coisas. Por isso, essa conclusão de Davi no Salmo 3 não se restringia apenas na libertação temporal, que ele tanto precisava, mas testemunhava também acerca de uma libertação cuja implantação é eterna. Então, assim, meus queridos irmãos, nós finalizamos o Salmo 3. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Salmo 4. Oração da noite. Ao mestre de canto com instrumentos de corda, Salmo de Davi. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Vós que na hora da angústia me reconfortastes, tem piedade de mim e ouve minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refletir em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos, e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muito: quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abunda o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós só, Senhor. Meus irmãos, o Salmo 4 fala sobre a confiança do crente, do cristão, em Deus no momento da angústia. O estudo bíblico do Salmo 4 registra não apenas a aflição do salmista, mas sobretudo sua confiança inabalável no Senhor. Então, o título do Salmo esclarece o seu autor, foi Davi, o rei Davi. O rei mais conhecido de Israel, foi também o maior autor dos salmos bíblicos. O mesmo título também informa que o Salmo 4 foi direcionado ao mestre de canto, ou seja, ao ministro do louvor responsável pela adoração em Israel. De acordo com a instrução do título, esse salmo deveria ser acompanhado por instrumento de cordas, com harpas e lira. Então, o Salmo 4 pode ser organizado de 4 partes principais: a oração do salmista pedindo pelo auxílio divino, a denúncia contra os opressores, a conclamação por uma vida reta e piedosa diante de Deus, o louvor pelo cuidado e proteção do Senhor. Então, o Salmo 4 tem muita semelhança com o Salmo 3. Ambos os salmos foram compostos por Davi em meio à aflição. Inclusive, alguns intérpretes abordam os 2 salmos em conjuntos, colocando o Salmo 3 como salmo matutino e o Salmo 4 como salmo noturno.
Enquanto o Salmo 3 parece ter sido escrito durante o tempo de revolta de Absalão, não há uma dedicação clara da ocasião exata na história de Davi em que o Salmo 4 foi escrito. Sim, muitos intérpretes consideram que a situação era a mesma do Salmo 3, isto é, a revolta de Absalão. Mas o importante é entender que tanto o Salmo 3 quanto o Salmo 4 trazem uma mensagem muito clara. Deus cuida daqueles que são seus. Aqueles que desfrutam de um relacionamento de aliança com o Senhor não têm motivos para temer. Então, a oração do salmista, ele pede o auxílio divino. Olha como começa. Começa assim trazendo a oração do salmista. Ele diz: responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É interessante perceber então como o salmista se dirige a Deus com a intimidade e ousadia. Ele precisava falar com alguém sobre o sofrimento, a angústia e a injustiça que o cercavam. Então ele recorreu ao Senhor. Ele clamou ao Senhor da sua justiça. Conforme a palavra do Senhor, meus irmãos, através do profeta Jeremias, Deus é a justiça do seu povo, que está lá no capítulo 23, versículo 6 de Jeremias. Ele é o Deus justo que justifica os seus filhos. No Salmo 4, Davi também deixa muito claro que a sua oração não era em vão. As palavras do seu clamor tinham um alvo. Davi estava orando ao Senhor, Deus vivo, que responde efetivamente a oração dos seus filhos. Por isso ele testifica que na angústia Deus lhe proveu alívio. Portanto, era razoável que mais uma vez ele pedisse pela misericórdia do Senhor. Isso também indica que o salmista reconhecia que o auxílio do Senhor não ocorre na base do merecimento, mas da misericórdia. A palavra angústia, meus irmãos, traduz um termo hebraico que se refere a uma situação em que uma pessoa está encurralada. A ideia é de um lugar apertado e sem saída. E isso contrasta com a palavra alívio, que produz um termo hebraico que transmite o sentido de lugar espaçoso. Então, se a gente for ver no versículo 2 do Salmo 4, o salmista demonstra seu descontentamento com aquelas pessoas que trocam a verdade de Deus pela mentira. Então, Davi, ele denuncia contra os opressores. Por isso ele escreve: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade em busca das mentiras? Essas pessoas se afastam de Deus e se apegam à vaidade, isto é, a elas abraçam coisas vazias. O ímpio que elege para si falsos deuses pensam estar seguros, quando na verdade sua segurança não passa de ilusão. Então, se este salmo for escrito no período da revolta de Absalão, então pode ser que Davi tivesse em mente os homens que seguiam seu filho rebelde e traíram o rei instituído por Deus.
Os homens podem falhar em seu julgamento, mas Deus sabe distinguir bem o piedoso do ímpio. Aquele que recebe o amor de Deus não está na mesma condições daquele que rejeita o seu amor. E aí, Davi, lá no versículo 4 e 5, ele vai proclamar por uma vida reta e piedosa diante de Deus. Então nós vamos ver assim na sequência. O salmista traz uma conhecida exortação: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Pode ser que nesse verso Davi tenha mudado a direção de suas palavras. Se no verso anterior ele estava se dirigindo aos seus opressores, aparentemente agora ele se dirige aos seus apoiadores. Isso explica porque ele parece estar aconselhando pessoas afoitas. O que o salmista enfatiza é que o crente deve demonstrar uma ira santa contra o pecado, uma indignação contra aqueles que afrontam a vontade do Senhor. Mas o crente deve cuidar para que essa ira não se torne pecaminosa. Davi faz um apelo à sensatez e o autocontrole. Antes de agir inflamado pela ira, o correto é pensar, sossegar e agir adequadamente. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo replica a esse conselho, e está lá em Efésios capítulo 4, versículo 26. Na conclusão dessa sessão, Davi traz um convite à confiança e à adoração a Deus com uma atitude reta. Ele diz: oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. O louvor pelo cuidado, proteção do Senhor é o que Davi faz. Ele expressa o seu louvor ao Senhor. Primeiro, Davi demonstra que o argumento dos céticos não se sustenta à luz da presença do Senhor. E ele observa: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto. Então, na primeira parte desse verso, Davi faz referência justamente ao tipo de discurso dos pessimistas, que repetidamente dizem que nada é bom e questiona se alguém poderá lhe tirar da situação desfavorável em que eles se encontram. Já na segunda parte, Davi demonstra, meus irmãos, não está preocupado com esse tipo de queixa, porque para ele, sim, para ele, o que realmente importa é a graciosa bênção do Senhor, sim, que cobre o seu povo fiel. Então, depois, o salmista ele vai testemunhar que a verdadeira alegria que vem do Senhor é superior a qualquer tipo de alegria por coisas terrenas. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Então, quando eles há de futuras de cereal e de vinho. Então, para já ir finalizando, finalmente Davi conclui o seu salmo expressando mais uma vez sua profunda confiança no Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me faz repousar seguro. Ele sabia que podia descansar tranquilo, tendo a certeza de que sua vida estava segura em Deus. Então assim, meus queridos irmãos,
os salmos de hoje, o terceiro e o quarto, possa fortalecer a nossa fé, nossa confiança em Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor.